Fala galera, beleza? Aqui é o Malva e hoje nós vamos ter um formato de vídeo um pouquinho diferente, que é porque muitas pessoas novas de RK estão chegando aqui pra gente com várias dúvidas sobre como se comportar na Chefene, o que fazer, né? O que é maravilhoso porque é legal ver a página movimentada, o server voltando a ganhar essa vida, né? Com a adesão de novos players e novos players com uma classe tão legal quanto é o RK, né? Então, no vídeo de hoje eu vou tentar passar um set médio custo para vocês e que vai te possibilitar fazer uma chefênia bem bacana, né? Então, como vocês podem ver aí, esse é um set, eu vou discorrer um pouquinho acerca deles para vocês. Então, vamos começar falando sobre como foi a chefênia passada. A chefênia passada, ela estava numa disputa de dano muito grande. Então, ou você era uma classe killer ou tinha um equipamento muito bom, ou você não ia conseguir levar os MVPs, porque o spawn dos MVPs também estava baixo, enfim, uma série de problemas que depois foram se ajustando, teve uma melhora depois, mas enfim, são alterações que já falaram que vai mudar para essa chefênia, então a expectativa é que sejam melhor do que a do ano passado, né? Mas de qualquer forma, vamos considerar no cenário daquela chefênia anterior, em que a disputa de dano estava muito grande. Então, para o RK, que é uma classe que comparativamente não tem tanto dano assim quanto as outras classes killers, né? Vai ficar complicado. Ou você tem um set muito bom, muito endgame, que acaba sendo bem caro, ou você vai perder os MVPs na disputa de MVP, né? Lembrando que na chefênia não tem KS. É quem levar o MVP, quem ficar com drop, que fica. Então, pensando nisso, é mais interessante que você, caso não tenha uma build endgame, uma build full equipe de RK, né? Ou mesmo tenha KKs disponíveis para investir nisso, você vai de dupla. E aqui vamos deixar algumas dicas de duplas interessantes para o RK. Eu gosto muito de fazer dupla ou com Mecha ou com Ranger. Por que com essas duas classes? Porque elas são classes que conseguem lidar facilmente com os maiores problemas do RK, que é, na verdade, com o maior problema do RK, que é justamente a Valkyria, né? Então essas duas classes vão matar facilmente a Valkyria e vocês vão conseguir limpar a sala inteira. Então, pensando nisso, tendo uma dupla, o que eu recomendo? Foca em você ser o tanque da PT. Você ter um alt-Q que te permita segurar todos os MVPs enquanto os killers vão matando, né? E daí, outra vez, por que é interessante ser Mecha ou Ranger? Porque eles matam em área. Então, não precisa ficar matando o MVP um por um enquanto você tá lá se matando para tancar aquele mob de MVP, né? Vai lá com esses dois, é o que eu faço, é o que eu recomendo também. Então, você ter essa duplinha aí, você vai limpar fácil a sala inteira. Então, vamos aqui para o set. Eu recomendo de Elmo, primeiro, esse Elmo novo que entrou pra gente, que é o Elmo Matador de Dragões. Ele é excelente porque ele dá bastante defesa mágica, HP, resistência elemental e o ponto-chave dele, ele torna a sua armadura indestrutível em batalha, o que comba perfeitamente com a cota do dragão maligno mais 12, que vai permitir para você um regen de HP e sobretudo um regen de SP excelente, porque aqui a gente está falando de um set médio custo, então eu não coloquei a carta Drácula, por exemplo, na build, mas poderia ser, né, se você tiver acesso a ela, o que libera outras opções para você. Mas o fato de você estar com o Elmo Matador de Dragões e a cota, isso já te possibilita ter a cota 100% do tempo e a TG 100% do tempo, porque elas vão ser inquebráveis. Óbvio que não vai impedir remoção, mas quebrar ela não vai. Dito isso, então, o Elmo Matador de Dragões tem que ser no refino pelo menos mais 8, porque é quando ele vai dar essa propriedade de tornar a armadura indestrutível. Porém, no refino mais 10 ele também é muito interessante,
porque após receber danos mágicos, você tem chance de autoconjurar, proteger terreno, e eu já fiz um vídeo testando a eficácia disso, o quanto isso é bacana para você tancar MVPs como, por exemplo, Kraken, Kitulanux, ou mesmo os Bios, que dão várias skills em áreas. E ele combado com o escudo refletor de Geffen, com a carta Maia, é ainda melhor para você pegar resistência à magia. Dito isso, então, a gente vai para o mid e para o baixo, que é o que eu recomendo, o combo Paraíso. Porque, de novo, é um combo que vai te dar muito HP, bastante resistência, bastante def mágica, o que te torna mais tanque, porque é esse o objetivo dessa build. Você vai ter que segurar o mob para o seu killer matar. Claro, você vai ter a sua parcela de dano aí, mas o foco principal não é esse. Você quer ficar vivo. Aqui eu entendo que o combo Paraíso com Kiel ele é um pouco caro, então você pode substituir, por exemplo, para um combo Infame, ou se ainda tiver caro, você pode colocar qualquer meio com Kiel e embaixo você colocaria, por exemplo, um fone descolado, um lampião das fadas, um pergaminho Tengu para aumentar um pouco seu regen, enfim, tem diversas possibilidades aí. Aqui realmente é bem versátil, fica essa a minha recomendação, porém tem outras tantas opções possíveis, outras tantas opções mais baratas, né? Como, por exemplo, a Kiel na Máscara Esquisita, que é bem baratinho atualmente. De arma, então, como a gente visa ser extremamente tanque, com regen alto, eu recomendo vocês colocarem 4 moscas caçadoras, né? Que vão dar mais regen do que aquelas 3 moscas caçadoras que a gente tem costume de utilizar. Isso junto com a cota, porque a cota, apesar dela anular a chance de conversão de dano em HP de alguns itens, nas cartas ela não tem esse efeito. Ou seja, isso tudo vai entrar na conta do seu sustain, o que é bem bacana também. E agora a gente vem para uma outra parte interessante da build, que é o escudo de ferro no mais 10 com carta Alice. Você vai usar o tempo todo praticamente isso, porque ser empurrado na Chefenia é algo extremamente problemático. Isso pode ocasionar a sua morte, a morte da sua PT, então não é algo que a gente quer. Então essa é uma opção barata, extremamente acessível, escudo de ferro no mais 10, ele é indestrutível, vai te dar um pouco de nerf na ASPD? Vai, porém é muito interessante, eu usei esse escudo durante muito tempo, então é o escudo que eu recomendo sem sombra de dúvidas para quem quiser solar uma Chefenia, fazer dupla, enfim, ele é ótimo. Aí agora a gente vem para nossa capa, que é o Manto dos Espíritos. Mais uma vez, perceba o tanto de defesa mágica que você está pegando com esse set, né? O que te torna extremamente tanque contra as magias. Isso, somado às runas, a gente está falando de imunidade a congelamento, imunidade a petrificação, mais ou menos 50% de redução de dano mágico. Então, é muita coisa. E sem falar do HP e SP máximo que ele te dá, o que aumenta o seu dano, aumenta o seu sustain e os 15% de pós-conjuração, que também vai ajudar a fechar essa build, né? Lembrando que a gente tem como ORK, o ideal é atingir 101% de pós-conjuração ou mais. Essa build aqui que eu estou sugerindo, ela atende esse requisito. E eu vou mostrar para vocês. Aí a gente vem para as botas temporais. Aqui, né, é o padrão, é o básico que a gente vai estar. No refino, interessante, ela é no mais 9, mas não precisa ter. Tiver qualquer múltiplo de 3, você já vai conseguir ganhar os bônus dela, né, de destreza e de HP e SP máximo a mais, o que ajuda também. E aí vem uma parte que fica meio que a critério e a gosto. Eu coloquei histeria aqui no encantamento, que é pensando em alguém que não quer correr riscos de ficar sem SP, né? Apesar de que a cota dá um ótimo regen de SP, né? Porém, fica aí uma sugestão. Pode ser histeria para você ganhar mais 200 de vitalidade, dar um pouco mais de dano, ficar um pouquinho mais tanque, ou usa ânimo, né? Que aí você vai pegar 193 de SPD com facilidade e vai pegar 100% de esquiva perfeita. Porém aqui entra uma problemática, né? Esse set
ele é visando ser tanque. Não necessariamente ele vai conseguir te ocasionar um spam absolutamente perfeito, um spam ótimo, né? Porque não é esse o foco desse set. O spam dele vai ser bom? Claro que vai ser bom. Porém, pode ser que não seja o melhor de todos, né? Tendo isso em vista, a gente lembra que o RK, quando ele está sofrendo ataques, ele tem a sua animação cortada, e isso ajuda muito no spam. Então, olhando por esse lado, já que o seu spam pode correr risco de não ficar tão bom assim, a Animo acaba sendo um pouco desinteressante, porque quando você pegar 100% esquiva perfeito, você não vai levar esses ataques físicos que iriam cortar sua animação e ajudar você no seu spam. A única coisa que te ajudaria seriam as skills mágicas. Porém, é gosto, né? Eu particularmente, dentro dos meus sets, nas minhas chefênias que eu fiz quando usava temporal, eu ia de ânimo, porque eu conseguia ajustar para o meu spam ficar do jeito que eu queria. Porém, falando de uma forma geral, assim, talvez eu recomendaria a histeria. Porém, de novo, é uma questão de gosto e do resto do set que você utilizar. Aqui a gente vai então com o anel da serpe dupla para conseguir aquele bônus de pós-conjuração a mais que ele dá, para conseguir o SP máximo também que ele dá. E isso, além de ajudar você a continuar soprando, porque você vai ter mais SP, também vai aumentar o seu dano, já que o SP máximo entra na fórmula de dano do sopro. Então, nesse acessório, a gente vai colocar a carta do Verme Sombrio com Rosto ou Verme com Rosto, qualquer um dos dois, né? O interessante é que no outro a gente coloca a outra carta do combo, que é para a gente garantir esse 6% de pós-conjuração, que é o que vai fazer fechar certinho a nossa build. No último acessório, então, a gente coloca um pó de fada, que além de dar pós-conjuração, vai nos dar um pouco de dano à distância, vai dar um pouquinho de destreza também, que ajuda a fechar o cast, né? E nele você vai colocar a outra carta do combo. Com isso, você consegue atingir aquela meta de 101% de pós-conjuração. Porém, aqui cabem outras opções, né? Vamos falar de algumas outras opções agora. No lugar da pó de fada, a gente poderia colocar uma máscara de Oni. Também é uma ótima opção, porque ela vai te dar muitos atributos, né? Dado que a cada 18 de um atributo, ela dá outro atributo. Então é bem interessante, também com combo verme, porém é uma opção mais cara, né? E lembrando que, como a máscara de Oni por si só não dá pós-conjuração, como o pó de fada, você teria que pegar a pós-conjuração através da inteligência. Então, tendo que só pelo set aqui, 30 da primeira Kiel, 30 da segunda Kiel, 15 do manto dos espíritos, mais 15 do anel da serpe dupla, mais 6 do combo verme, eu tenho 96% de pós-conjuração. Com o pó de fada, eu já atinjo 101%. Com a máscara de Oni, eu precisaria pegar 5% de pós-conjuração pelo atributo inteligência. Então, o que daria 5 vezes 18 igual a 90 de inteligência na minha build que eu precisaria ter necessariamente para atingir essa porcentagem de pós-conjuração que a gente quer. Mas é totalmente viável, tanto que aqui nas minhas sugestões de atributos eu coloquei 90 de age, 120 de vit, 100 de int, 120 de dex. Mais ou menos uma build padrão que vai conseguir se adequar a essa necessidade, essa demanda dessa build, né? Aqui é totalmente alterável, você pode mudar muitas coisas dependendo do que você estiver utilizando, né? Caso você coloque o combo infame, eu recomendo que você deixe a sua vitalidade em 115, fazendo com que você aumente a sua agilidade para 100. Então, tem algumas coisas que são possíveis de mudar aqui, né? Esse vídeo, ele visa dar algumas opções para você. Por exemplo, aqui no Manto dos Espíritos, você poderia colocar uma Etran? Poderia, mas aí você vai ter que compensar a sua pós-conjuração de um outro lado. Então, são opções que eu estou trazendo para vocês.
sobre o que utilizar, qual que é um set razoavelmente barato, né, de médio custo, que vai te conferir uma autonomia na chefênia muito boa. Esse set, ele consegue solar chefênia? Consegue, com certeza consegue. Porém, ele não conseguiria disputar MVP. Então, caso você não tenha uma dupla para ir com você, você pode optar por ir em horários que tenham menos gente na sala, menos player para disputar MVP com você, e esse set ele vai dar mais do que conta, porque ele é um set excelente, com bastante defesa, bastante sustain, peca no seu dano, que não é tão grande assim, porém você vai conseguir tranquilamente. Lembrando que aqui no Manto dos Espíritos, a gente não falou que carta colocar. Aqui tem muitas possibilidades. Você poderia colocar uma carta Hydreic para aumentar sua resistência, poderia colocar uma carta Cenerê para aumentar a sua SPD, ou mesmo o Homem-Blat para aumentar o seu dano. Então, fica meio a critério aqui de vocês o que vocês querem colocar nessa parte. E agora, então, a gente vai para a árvore de habilidades. Eu já postei ela na página dos RKs, mas eu vou mostrar aqui porque enfim, já está feita aqui para vocês, então fica mais fácil de vocês acompanharem, né? Algumas coisas aqui nessa árvore de habilidades eu coloquei porque eu gosto de ter isso, não tem necessariamente um motivo, né? Outras têm o seu motivo, sim, e eu vou falar para vocês. Uma delas, que até virou meme depois, mas enfim, é o frenesi. Eu gosto muito de ter essa habilidade aqui, porque por vezes a porta vai estar muito mobada, você vai precisar arrastar os mobs, então o frenesi ele ajuda muito nesse momento, né? Outra habilidade que é fundamental a gente ter é onda de choque. Por que onda de choque? Porque ela é a nossa principal habilidade para telar MVPs. Então, uma coisa que é obrigatório você, como sendo o tanque da sua PT, levar é uma luva dos espíritos malignos, que é para você dar teia no MVP e usar onda de choque para telar. Por que onda de choque? Porque ela não é um dano elemental. Então, por exemplo, a Valkyria, que é um mob sagrado 4 e não dá para ser telado com sopro porque ela não leva dano dele, pode ser telado facilmente com onda de choque. Tem gente que gosta de usar a luva dos espíritos malignos com carta estapo, que é para atirar pedra, mas enfim, não há necessidade disso. A onda de choque dá conta sim. E uma outra coisinha que é interessante, óbvio que daí para Chefenia fica meio limitado, mas é o maximizar poder. Ele aumenta muito os seus atributos e o seu dano consequentemente, mas isso aqui é mais voltado para instâncias como o Laboratório Central do que propriamente Chefenia. E lembrando, galera, que esse set aqui ele não te isenta de você ter suítes, né? Isso aqui a gente está falando de um set básico. Porém, você precisa ter coisas para suitar durante a chefênia, para aumentar a sua sobrevivência. Então, o que eu poderia ter de suíte aqui? Eu poderia colocar um escudo da água com cartalice, botar a poção anti-água para aumentar minha resistência quando fosse enfrentar MVPs do tipo água. Poderia usar uma capa do Leviatã, só que aí já fica meio complicado nesse set em si, porque eu perderia pós-conjuração, né? Então ficaria melhor eu só utilizar o escudo da água com cartalice, mais a poção anti-água, que já vai dar uma boa resistência, somada a, por exemplo, as minhas runas e toda a defesa mágica que eu já vou ganhar desse set. E um ótimo switch também, que eu comentei no começo do vídeo, que é o escudo refletor de Geffen com carta Maia, que ele vai dar no refino mais 9, se eu não me engano, ele vai dar 59% de chance de a gente refletir magias de alvo único. E o que isso significa? Que eu vou conseguir refletir esferas d'água, que eu vou conseguir refletir alguns hits do terremoto, que eu vou conseguir refletir um trovão de Júpiter. Então é muito interessante. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também os meus guias de Chefenia, tanto o em vídeo quanto o escrito no fórum, em que eu explico detalhadamente a luta com cada MVP, o que você tem que se atentar e quais consumíveis são interessantes de você utilizar. Então é isso, galera. Um vídeo mais simples, num formato diferente, para ver se eu consigo dar essa ajuda para vocês. Valeu!